Quantos creem que Deus é bom? A sua bondade, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Com muita alegria, quero dizer aos irmãos que estão conosco hoje aqui, o pastor Fernando, da Missão Apoio de São Paulo. Ele saiu do Japão, foi fazer a obra do Senhor em São Paulo, levantou uma igreja para a glória do Senhor na capital paulista, e hoje temos uma igreja bonita, maravilhosa, para a glória do Senhor. Com muita honra, pastor Fernando recebe o microfone para nos trazer a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, pastor. Glória a Deus. A paz a todos, uma boa tarde. Glória a Deus, Deus é bom em todo tempo, Deus maravilhoso. Eu sou grato a Deus pelas oportunidades que Deus nos dá, né? Uma coisa que eu tenho aprendido com o pastor Machado é aproveitar bem as oportunidades, né? E eu acredito que existem oportunidades na vida de cada um de nós. E às vezes elas estão esperando o nosso posicionamento, mas se você demorar muito ela vai passar, tá bom? Então não perca a oportunidade. Se nessa tarde você ainda não entregou o seu coração para Jesus, não perca tempo. Não precisa esperar a mensagem acabar, não precisa esperar nada. Faça-se agora. Se você tem uma pendência com Deus, conserta agora. Não fique esperando, não perca a oportunidade. Você está aqui hoje, eu creio que Deus quer fazer algo na nossa vida, amém? Nós precisamos dele. E eu queria que nós vamos estar compartilhando a palavra, mas eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu gostaria que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado. Amém? Eu creio que Deus, Ele ouve a nossa oração. Amém? Então eu gostaria que você orasse aquilo que você quer receber de Deus. Eu gostaria que você orasse pela vida do seu irmão. A mesma porção que você espera que Deus toque a tua vida, você peça para Deus tocar a vida do teu irmão. Amém? A mesma proporção, em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por nos trazer, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, é por tua causa. Nós viemos a essa casa, Senhor, nesta tarde, porque queremos sentir a tua presença. Nos agracia nesta tarde, Senhor, com o teu toque, com a tua presença santa e poderosa. Nos agracia nesta tarde com o mover do teu Espírito Santo. Nos agracia nesta tarde com um toque em nosso espírito, em nosso corpo, em nossa alma, Senhor, de uma forma profunda. Olha para a necessidade do meu irmão, da minha irmã, e nos agracia nessa tarde, Senhor, com tua santa presença, Pai, porque tudo isso só tem um valor quando tu se manifesta, Senhor, porque o Senhor é o centro das nossas vidas, o Senhor é o centro do nosso coração, e nós queremos ser tocados. Leva-nos, Senhor, a experimentar da tua bondade nessa tarde. Leva-nos a provar e ver o quanto o Senhor é bom em nossas vidas neste dia, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, que aquilo que trava, aquilo que impede, ó Deus, aquilo que porventura Satanás tem tentado semear nas mentes e nos corações, caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor tenha total liberdade, total primazia de operar para a tua glória e teu louvor, em nome de Jesus, amém. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Estar aqui mais uma vez, Deus, é algo muito interessante. Toda vez que eu venho ao Japão, Deus me marca de uma forma. Em 2002 fui marcado conhecendo a Jesus Cristo. Entreguei minha vida para Jesus nessa nação. Casei, fui para o Brasil, casei, voltei, pude estar aqui congregando, servindo a Deus um período, e Deus nos levou para o Brasil. Voltei já algumas vezes para cá, e cada vez que eu piso aqui, Deus faz algo incrível na minha vida. Eu sinto Deus transformando algo dentro de mim. Então eu acho que eu tenho que voltar mais vezes, né? Eu voltar mais vezes, porque toda vez que eu piso aqui, Deus faz algo tremendo na minha vida, né? E eu quero, antes de começar a mensagem, ler o texto, eu quero agradecer, né, pela oração. Não sei se eu acredito que essa igreja orou pela minha vida em 2021. Fui acometido de Covid, quase encontrei com o Pai, né? Tive 90% do meu pulmão comprometido pelo Covid.
Fiquei 21 dias só na UTI, 41 dias internado, e eu, em vários momentos que eu estava ali em oração, buscando a Deus naquele lugar, Deus falou comigo que iria me tirar daquele lugar porque havia um povo orando pela minha vida. Então, amado, quando você pensar que essa oração não tem poder, lembra do pastor Fernando e fala, olha, tem poder, porque ele está aqui por causa da oração, de um povo que intercedeu. Então, meu coração é grato a esta igreja, porque eu tenho certeza que esta igreja orou pela minha vida, intercedeu por mim. Foram momentos difíceis, mas eu estou aqui para contar a história, né? Se você não crê em milagre, então pode olhar para a minha vida, porque eu digo que eu sou um milagre ambulante, né? Deus fez um milagre, né? Nem os médicos conseguiam compreender. No dia que ele fez um exame, ele olhou para mim e falou assim, você é um vencedor. Eu falei, por que eu sou vencedor? Mais ou menos eu sei que Jesus falou que a gente é mais que vencedor, né? Mas por quê? Você está com 90% do seu pulmão tomado e você está aí, ó, respirando, com oxigênio, com auxílio, mas não estava entubado. Aí eu falei assim, como assim? Eu não sou vencedor, não. É Jesus que venceu na cruz, eu estou vivo por causa dele. Aí eu comecei a glorificar Deus lá dentro, porque é um milagre, né, pastor? 90% tomado por uma pneumonia, 10% só do pulmão respirando, funcionando. Aí eu falei, é só Deus para fazer respirar, né? É um milagre de Deus. Então, eu glorifico a Deus e agradeço por estar aqui e poder ter a oportunidade de agradecer a esta igreja pelas orações feitas pela minha vida e pela minha família. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para a palavra, que é o que importa. Eu sei que cada um aqui tem uma história de vida para contar, cada um aqui teve sua experiência. Talvez eu não fui o único a ser cometido pelo Covid, né? Passar por situação difícil, talvez você esteja aqui, talvez tenha enfrentado algo pior, mas você vai poder testificar que foi Deus que te tirou daquele lugar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 21, verso 4 ao 9. Números 21, 4 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Senhor, ministra o nosso coração, é o que nós te pedimos para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, nós vemos uma referência dele lá na frente, no livro de João. Todos lembram de João, capítulo 3, verso 16? Né? Deus amou o mundo, mas no versículo 14, Jesus é feita uma referência de Jesus como essa serpente, que foi levantada numa haste. E nós vemos aqui algumas situações, né? O povo, eles tinham acabado de ter uma grande vitória, tinha acabado de derrotar um rei, estavam ali, né, sentindo-se vitoriosos, e você sabe que na história bíblica, o povo de Israel sempre teve seus altos e baixos, momentos em que eles contemplavam a glória de Deus, se alegravam com aquilo, mas logo em seguida, eles abriam a boca para reclamar, para murmurar, para questionar, e às vezes, o pior de tudo é às vezes querer voltar para a velha vida, voltar a ser escravo, voltar a estar debaixo de um jugo de escravidão, porque às vezes a vontade deles não era feita naquele momento. E às vezes a gente olha para a igreja ou para certas pessoas, irmãos, de repente uma situação semelhante, Jesus libertou da escravidão do pecado e por alguma razão não aconteceu do jeito que gostaria, retrocedem
e acabam querendo, às vezes até desejando se colocar debaixo de um jugo de escravidão. E Deus, na sua infinita misericórdia, né, essa murmuração ela é tão forte que eu vejo assim que se fôssemos, nós estivéssemos no lugar de Deus, não tinha sobrado um, você concorda comigo? O povo reclama, né, e fala que quer voltar, e ele ainda fala que, olha, nós estamos no lugar onde não há pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão vil. Sabe de qual pão que eles estavam dizendo? Do maná que todo dia era depositado e caía do céu. E essa palavra fastio, ela tem uma conotação de nojo. Algumas traduções falam que eles tinham nojo daquele pão. Você olha que coisa, Deus estava fazendo a provisão diária, era o pão, era o sustento sobrenatural que vinha sobre eles, e eles olham para aquilo e falam, nossa alma tem nojo disso. É muito forte, não é? E Deus, na sua longanimidade, graça, só enviou algumas serpentes. E aquelas serpentes começam a picar o povo, e aquele povo começa a ser picado, alguns morrem, e eles começam a ver que aquilo começa a acontecer, onde a situação difícil aperta, a gente vai recorrer a quem? A Deus, não é verdade? Nos momentos difíceis da vida, independente se você acredita ou não, você vai falar, Deus! Você vai gritar, Deus, socorro! Né? E foi assim que o povo de Israel fez. Clamou ao Senhor, e o Senhor levanta, através de Moisés, dá uma direção a Moisés e fala, Moisés, olha, pega uma serpente, né, pendura ela numa haste e coloca num lugar onde todos possam olhar, e aquele que olhar para aquela serpente que for picado, olhar para ela, ele possa ser curado do veneno da serpente. Você vê isso? A misericórdia de Deus, a bondade do nosso Deus, e como nós cantamos, a sua misericórdia, a sua bondade me seguirá. É dessa forma, Deus começa, através de um homem, trazer a solução para aquele problema que era a serpente. E o interessante é que as pessoas que estavam sendo picadas, elas tinham um dever a fazer, a cura não acontecia sobrenaturalmente. A cura não era somente porque a serpente estava pendurada ali e que todo mundo que era picado era curado. A palavra diz que aquele povo, aquele que era picado, ele tinha que olhar para a serpente. Olhar e contemplar aquela serpente presa, né, vencida naquela cruz. E quando nós olhamos essa palavra, no original, o olhar, ela traz uma conotação, no seu original a palavra ela é ra, não sei se você já ouviu falar nessa palavra. Essa palavra ra, ela significa examinar, inspecionar, considerar, perceber, aprender a respeito. Então, o que isso significa? Pastor, mas por que você está falando nesse sentido? Porque as pessoas que eram picadas por aquela serpente, para que elas pudessem ver, não bastava só passar o olho assim, tá lá doente, olha lá a serpente, legal, fui curado. Elas tinham que observar. Mas observar o quê? Elas tinham que olhar para aquela serpente pendurado e observar que o causador daquele mal já não tinha mais poder. O causador daquele mal que estava afligindo aquela congregação naquele momento, ela estava vencida. Então, quando a pessoa olhava para aquilo começava a encher o coração de fé na vida dela. Para quê? Porque ela observar aquilo que me faz o mal está vencido na cruz, está pendurado, não tem mais poder contra a minha vida. Como? Aí Deus começa a trazer o quê? O que nós podemos aprender a respeito disso? Quando a serpente picava as pessoas, estava debaixo de um juízo, concorda comigo? Estava debaixo de um juízo. E as pessoas que olhavam para a serpente, não era só olhar, tá, irmão? Não era só olhar assim e falar, a serpente está lá. Você tinha que observar, você tinha que examinar, você tinha que aprender, entender o porquê que ela estava ali. Qual era o propósito da serpente estar pendurada? Qual era o propósito de tudo aquilo que está acontecendo? Não só olhar, imaginar que só por eu estar na igreja, ou só porque eu estou andando com Deus, minha vida vai andar 100%. Nós temos que aprender a observar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário.
E quando aquele povo estava debaixo de uma condenação, e nós podemos olhar que a palavra de Deus em João, capítulo 3, verso 14, diz que do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Analisa comigo. Quando a pessoa no deserto era picada, para que ela recebesse cura ou vida, né? Pela ter a vida, não experimentar a morte, mas a vida, ela tinha que fazer o quê? Olhar. Quando Jesus é levantado, a Bíblia diz que aquele que importa que Jesus seja levantado, porque importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? Vida eterna. E por que disso? Porque se você for olhar para a nossa vida, é uma tipologia que a Bíblia faz do Antigo Testamento com o Novo Testamento para mostrar Jesus Cristo, a obra redentora da cruz do Calvário. Todos nós estávamos condenados. Todos nós havíamos pecado e não havia solução para a nossa vida e nem para a nossa história. Jesus é pendurado no madeiro se fazendo maldição por mim e por você, assumindo o nosso lugar. E hoje, na ceia do Senhor, nós havemos uma representação muito forte disso. Toda a ceia do Senhor é uma representação muito forte da obra redentora da cruz. Então todos nós estávamos distantes de Deus, havíamos pecado, estávamos longe. É a mesma coisa que aquele povo que estava lá, serpentes picando ele. Vamos relacionar aqui, faz de conta que a picada da serpente era o pecado, que na verdade eles estavam sendo picados, sendo mordidos pela serpente por causa do pecado, não é? E Cristo Jesus, aqueles olhavam para aquela serpente, eles faziam o quê? Eram sarados, eles tinham vida de novo. Agora, quando eu e você começamos a olhar para Cristo crucificado, quando olhamos para Cristo, aquilo que Ele fez na cruz, quando nós começamos a observar todos os pontos, o que foi que Jesus fez? Eu faço até uma pergunta aqui para você. Você já se perguntou qual o propósito de Jesus ter morrido na cruz? Aí você fala, porque eu aceitei Jesus, é porque para me remir do pecado, não é? Só que às vezes a gente olha para essa questão do pecado e não dá uma importância tão grande como ela existe. Porque a Bíblia diz que, em Romanos, capítulo 3, que diz que todos pecaram e desconstituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém é salvo porque é bonito. Ninguém é salvo porque faz alguma coisa certa. Ninguém é salvo, no nosso contexto, por você não fumar, não usar droga, não falar mentira, por você não agir de uma forma dentro da nossa sociedade como se fosse a pessoa perfeita. Ninguém é salvo por isso. É salvo aquele que olhar para a cruz, olhar para Jesus e crer, ele vai ter a vida eterna. Então a solução para o pecado está onde? Em Cristo Jesus crucificado. Amém? Cristo crucificado. Então quando nós olhamos para Jesus, nós temos que começar a observar o que Ele fez pela tua vida. O que Ele fez por você. Qual foi o propósito? Nós sabemos que foi por amor. Depois do versículo 16 de João capítulo 3, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós sabemos que é por amor, mas existem mais coisas, detalhes entre as linhas daquela visão que você olha, o que Jesus Cristo fez. Se você observar que só foi por amor, você observar que só foi por salvação, você vai perder as coisas, os benefícios que foram liberados na cruz do Calvário pela nossa vida. E nós vivemos uma vida acreditando que Deus pode fazer, pode, Ele tem todo o poder, mas nós não vivenciamos o poder, nem a graça vivenciamos, mas não vivenciamos o poder na sua plenitude daquilo que foi liberado na cruz do Calvário. Aqui no louvor, no momento que nós estávamos cantando, nós vemos a irmã começou a dizer que aquela palavra, Jesus na cruz, dizendo, está consumado. E essa declaração é uma declaração muito forte, amém? Eu peço desculpa, porque às vezes eu estou respirando aqui, estou cansando, mas hoje eu estou... Né? Depois do Covid ficou desse jeito, né? Deve falar demais, aí sente um pouco
o cansaço aqui, mas glória a Deus. Essa palavra, quando Jesus vai lá na cruz, no momento que ele está sendo crucificado, em João capítulo 19, verso 30, fala que, quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Quando você começa a observar a Jesus naquela cruz, quando o seu olhar não é só um olhar passageiro, porque aqui, quantos aqui dirigem? Levanta a mão. Quando você está dirigindo, é diferente quando você está de passageiro, não é? Porque quando você está dirigindo, você está focado para chegar no lugar, e você não observa o que tem ao seu lado. Às vezes você não sabe que tinha uma casa bonita naquele percurso, você não observa que tinha uma árvore, né, uma árvore frondosa, você não observa que tinha uma loja de conveniência, às vezes seu foco está ali. Agora aquele que está olhando, está de passageiro, ele começa a observar detalhes, ele observa a placa que tinha ali, ele observa a casa que estava ali, observa o passarinho que estava cantando naquela árvore. Então, a pessoa, quando está atenta, ela começa a observar, e nós temos que aprender a observar Jesus na cruz do Calvário, o que ele fez. Ele disse, está consumado. E o que ele diz com essa declaração? Qual é a importância dessa declaração? Naquele momento ele estava declarando, eu fiz tudo o que tinha que fazer por vocês. Eu já fiz tudo, tudo está consumado, ou seja, tudo está feito. Tudo está feito. Jesus fez a obra completa. Não foi pela metade. Não foi pela metade, foi completa. E uma das coisas que Jesus conquistou na cruz, quando observamos, é aquilo que foi dito aqui, Isaías capítulo 53, aquilo que é declarado na Santa Ceia, né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então o que nós acabamos de fazer parte da ceia, tomar a ceia do Senhor. Quando se pega o corpo, o pastor deu uma ilustração muito forte aqui. Esse pão é partido por vós. E o pão representa o quê? O corpo de Cristo. Então o que Jesus fez? Quando o corpo dele foi moído, ele estava sendo moído por nossas transgressões. E aí continua, e estava sobre ele o castigo que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Então o que Jesus conquistou na cruz? Observa, lembra da serpente? Vencida. Olha aqui que foi pregado na cruz, em Jesus. As nossas dores, as nossas enfermidades. Quando nós começamos a observar dessa maneira, você começa a entender na sua cabeça que aquela doença que te aflige, aquela dor, ela já foi derrotada por Jesus na cruz do Calvário. Você não olha mais, que legal, ela está lá. Ela está ali, não, Jesus já venceu. Quantos aqui já declararam esse versículo na vida? Está com dor de alguma coisa? Não, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz, não é? E a gente declara e declaramos, mas às vezes, amado, precisamos olhar e observar e deixar essa declaração descer para dentro do nosso coração e gerar a fé que precisamos para que aquilo que Deus quer realizar, Ele opere. Amém? Então o poder de Deus foi liberado naquela cruz. O poder do quê? As enfermidades foram vencidas, as nossas dores foram vencidas, né? Segunda coisa, quando você observa a cruz, você vai deparar com o quê? Que o inimigo da nossa alma foi derrotado. Quantos aqui tem medo do diabo? Quantos aqui, de repente, uma pessoa fica endemoniada do seu lado, você fala, não, pelo amor de Deus, vou chamar o diácono, o presbítero, o pastor para orar, para mandar embora. Quantos que têm a coragem de chegar lá, não, pode chamar, igual o pastor já tem ministrado, chamar para si a responsabilidade, deixa que eu dou um jeito nesse demônio. Às vezes a gente fica sem saber o que fazer, porque nós não entendemos que ele foi vencido na cruz. Satanás foi vencido. Colossenses capítulo 2, verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Jesus Cristo fez? Observa, o que está pregado na cruz, com Jesus?
os nossos inimigos, eles foram vencidos, eles foram derrotados. Ele foi vencido na cruz, ele foi envergonhado naquela cruz. Jesus triunfou sobre ele, Jesus venceu. Se você for pensar na palavra triunfo, nós consideramos triunfo como uma grande vitória, não é? Nós consideramos o triunfo uma grande vitória. Só que o triunfo não é uma vitória, é a comemoração da vitória. O triunfo, se você for ver a história, quando surgiu o triunfo, foi no Império Romano, você vai ver que o triunfo ele não foi ele não foi uma vitória que ele ganhou uma grande vitória, uma grande conquista, não. Era uma comemoração daquele que foi vitorioso. E quando ele era vitorioso, né, o general que vencia a nação, ele levava de despojo, envergonhado os seus reis, todos amarrados ali numa carreata ali do triunfo, ou seja, era a festa da vitória. Então Jesus fez o quê? Ele triunfou. Então o que nós temos que fazer? Festejar a vitória que Deus alcançou por nós, nossas vidas. Mas quando que acontece isso? Quando eu e você entendemos que aquele inimigo que persegue a nossa vida, ele foi vencido na cruz. E eu não estou dizendo, amado, inimigo, porque às vezes, deixa eu deixar claro aqui, porque às vezes tem pessoas que olham o inimigo, olham a pessoa que está do lado e falam, não, esse é meu inimigo, eu não gosto dele, então a gente não se dá bem, então não é. Aí você olha aquele irmão que pisou no teu calo um dia na tua vida, na igreja que você passou um dia, de repente alguém que fez alguma coisa, não, aquele é meu inimigo. Não é, amado, nosso inimigo não é de carne, nem de osso, nem de sangue. A palavra de Deus em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra dominadores nas regiões celestes. Esse é o nosso inimigo. E ele foi o quê? Derrotado. Vira para o teu irmão e fala assim para ele, o teu inimigo foi vencido na cruz. O teu inimigo foi derrotado. O teu inimigo foi vencido. Então você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais ter medo, porque Satanás foi vencido. O problema, amado, o maior problema é que nós muitas vezes não compreendemos, porque Satanás ele usa de astúcia para querer nos enganar, querer fazer você acreditar que ele tem poder, que ele é mais poderoso que Deus, que ele é mais poderoso que Jesus. Isso é uma mentira. Ele tem poder? Tem, mas não mais do que o nosso Senhor, porque a palavra de Deus diz que a Jesus foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, e o poder emana dele. É o poder que emana dele. Então ele é o todo-poderoso. É aquela coisa que a gente pode até ilustrar aqui. Se você de repente tem um amigo que é campeão de MMA, não é? E você começa a andar com ele, aí aparece um cara querendo te afrontar, você vai fazer o quê? Opa, aqui não, ó o meu amigo aqui, ó. Não é assim? O seu amigo tem todo o poder, não é nem seu amigo, ele te chama de filho, de irmão, ele te considera como amigo. Olha isso, amado, Satanás foi vencido, mas ele não quer que você veja dessa forma. Aí quando você lê em Efésios capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí você olha e fala, tá, mas o que isso significa? Sabe o que isso significa? Todas as bênçãos. Quando a palavra de Deus fala todas, ela não tem outro sentido a não ser todas. Ou seja, que engloba tudo que foi feito por Jesus, já foi liberado sobre a tua vida, meu irmão. Já foi liberado sobre a tua casa, sobre a tua família, já foi liberado sobre as tuas finanças, já foi liberado sobre todo o contexto da sua história, já está liberado. O que você precisa fazer? Por que eu não estou vivenciando isso? Porque talvez falta olhar e observar que na cruz do Calvário, o Senhor liberou as bênçãos sobre a minha vida. E aí a gente fica o quê? Patinando na fé, patinando nos propósitos, e esquecemos daquilo. E o diabo quer o quê? Que acreditemos que somos perdedores. Ele quer fazer com que nós venhamos enxergar que ele não foi vencido na cruz. Por isso ele coloca o quê? Desânimos e frustrações diante de você. Quantos aqui já ficaram desanimados em algum momento da vida? Não é? Eu acredito que se a gente for fazer uma enquete, se você falar que nunca, você está... Né? Vamos rever alguma coisa, que em algum momento alguma coisa te deixou meio para baixo, talvez não num período longo, mas talvez em algum momento, um instante da tua vida, né? Nós passamos por desânimos e
frustrações. O que temos que aprender é como lidar com eles. E o diabo faz o quê? Eu sei que o desânimo vai fazer você achar que eu tenho poder, então eu vou te pôr desânimo. Eu sei que a frustração, vou fazer alguém fazer você ficar frustrado. Então, isso vai trazer desânimo. Então, você vai parar de olhar para aquilo que Jesus Cristo fez pela tua vida, e você olha para quem? Para o foco do desânimo, que é, ou seja, o poder de Satanás, o poder da doença, o poder da pobreza, o poder, né, de tantas coisas negativas que nós vemos tentando operar na nossa vida. Mas, amado, nessa noite, ou melhor, nessa tarde, eu acredito que o Espírito Santo de Deus quer que eu e você venhamos olhar para um Cristo que foi crucificado, mas não só crucificado, que nós venhamos olhar para a cruz, que Ele foi levantado com todas essas coisas que nós falamos, vencendo a doença, vencendo o inimigo, nos abençoando com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Ele quer que eu e você venhamos olhar e observar verdadeiramente, não passar o olho e falar, legal, Jesus foi crucificado, olhar aquilo, e quando Jesus estava ali pendurado, Ele estava levando, mas Ele não parou ali. Nosso Deus não está morto, Ele quer que eu e você venhamos olhar tudo isso, mas acima de tudo, olhar um Jesus Cristo vivo, um Jesus Cristo ressurreto, um Jesus Cristo poderoso, um Jesus Cristo que tem olhos de fogo, um Jesus Cristo com autoridade, não um Jesus Cristo que nós muitas vezes pintamos, humilde, servo, mas um Jesus Cristo que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, um que tem toda a autoridade nos céus e na terra, um Jesus Cristo poderoso, que quando nós observamos e tomamos posse, porque Ele falou, eu já fiz tudo, está consumado, a minha parte eu fiz. Moisés levantou a serpente, Deus fez a parte dele, agora é sua responsabilidade olhar. Amém? Sabe qual que é a nossa responsabilidade quando estamos com problema? A nossa responsabilidade é crer. A nossa responsabilidade é olhar para Jesus. A nossa responsabilidade é contemplar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? E lutar como? Não aceitar certas situações na nossa vida, porque já foi feito. Se alguém pagou o preço, você vai ficar pagando a conta de novo? Você tem um ROM lá, aí a pessoa falou, já paguei o seu ROM, está tudo quitado. Você vai continuar pagando porque alguém quitou o seu ROM? Você fala, não aceito, deixa eu pagar de novo. Alguém faz isso? Ninguém faz isso, não é? Ninguém faz isso. Só que às vezes na cruz a gente faz. Jesus, você pagou, mas deixa eu pagar mais um pouquinho também. Deixa eu fazer parte para pagar nesse negócio, mas já está pago, já está feito, já foi conquistado, já foi alcançado pela graça, bondade do Senhor. Amém? Quando eu estava internado no hospital, e foi momentos difíceis, né? É aquela história, a pessoa está morrendo, você já viu alguém em filme que está nos últimos momentos da vida dele? Que fala com a voz fraquinha, baixo, gaguejando bastante. Eu estava assim, irmão. Cheguei no hospital, estava desse jeito. 15 litros de oxigênio por minuto, que é o máximo, que depois daquilo é intubação e não tem mais jeito. E naquele jeito, eu falava assim. E eu me lembro que naqueles momentos, eu comecei a olhar para mim e falei assim, agora é hora de mostrar para que Jesus Cristo veio. É hora de olhar para a cruz e tomar posse de tudo que foi conquistado naquela cruz. É hora de contemplar a bondade e misericórdia do Senhor. E eu cantava, irmão, todo dia. Eu falei, agora o crente, vamos pôr em prática aquilo que a gente fala, né? Que a gente tem que começar a cantar no meio das dificuldades, no meio da batalha. A gente sempre ouve isso, né? Aí eu falei, agora é hora de pôr em prática. E eu começava a cantar todo dia naquele quarto de UTI, morrendo com a voz assim. Tudo bem. Eu estou assim meio, né? Eu estou com um pouco de, vamos dizer assim, com dificuldade de respirar, mas não com falta de ar, sabe? Sentindo cansado. Mas lá eu ficava assim. Falava uma palavra eu cansava, eu tinha que esperar bastante para começar a falar de novo. E eu me lembro que naquele lugar eu começava a cantar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta,
tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Só que não era desse jeito. Eu cantava, Deus está aqui. Por quê? Não tinha fôlego, não tinha ar. E eu entendi que o meu inimigo estava vencido naquela cruz. Eu entendi que eu não podia parar de cantar e de louvar o meu Senhor, porque Ele já tinha me concedido vitória. Eu sabia que naquele momento seria o momento da prova da minha fé. Momento em que eu estava sendo moído pelo Senhor, tratado por Deus, realmente dentro da fornalha. Mas eu falei, não vou deixar de adorar o meu Deus. Não vou deixar de adorar o meu Deus. E naquele hospital eu pude ver Deus fazer coisas maravilhosas naquele lugar. Você poder falar com a enfermeira, orar por enfermeira morrendo, é até engraçado. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Deus, o que eu tinha na cabeça? Eu que precisava de oração e eu estava orando pela enfermeira. Sem ar, sem fôlego, a enfermeira vai passar na cabeça dela, por que ele está, né? E eu estava orando ainda por cura, pastor, dentro do hospital, doente, orando por cura pela enfermeira que estava com um problema no rim. Aí você para e pensa, quando eu saí de lá, eu estou dizendo isso aqui, amado, eu não estou querendo que você olhe para mim, eu querendo aparecer de forma alguma, meu desejo é que Cristo se manifeste na tua vida, e que eu me esconda aqui atrás, se eu pudesse eu pregava assim para você nem me ver. Mas eu estou dizendo isso, porque quando nós começamos a contemplar a bondade de Deus, olhar para a cruz, daquilo que Jesus Cristo fez pela nossa vida, o poder dele começa a ser liberado em nós nem se tocamos, nem nos apercebemos a condição que estamos, porque nós temos uma confiança que Deus pode fazer, mesmo nós enfermos, mesmo nós com deficiência, Deus pode operar através da nossa vida. Deus pode. E o desejo dele é isso, ele operar dessa forma, não importa a condição que temos, nós temos que aprender a olhar, amado, porque a vitória logo vem. Esse ano vai fazer 2 anos que eu passei por esse processo. Até o ano passado eu ainda andava com o cilindro de oxigênio, irmão, ainda na rua assim, ó, com aquele carrinho, já viu? Carrinho de oxigênio com catéter no nariz, porque era a única forma que eu conseguia andar. Ia para o mercado fazer compra, olhava aquilo, aí um dia eu fiquei pensando comigo, o diabo veio com uma seta, nossa, você vai ficar passando vergonha na rua, todo mundo vai ficar olhando para você com esse carrinho, né? Porque é esquisito, você olha a pessoa lá puxando um carrinho de oxigênio, andando devagar, com aquele negócio no nariz, todo mundo pensa, esse aí já está nos últimos dias, né? É a presença meio natural, e aí a cabeça ficava, estou pensando, o pessoal vai ficar olhando para mim, aí eu falei, quer saber, está amarrado isso, se isso aqui me der a oportunidade de falar de Jesus para alguma pessoa, poder testificar do que Deus é bom, falei que seja um instrumento, mas eu vou continuar crendo naquilo que Jesus Cristo, nas suas promessas, no propósito de Deus para a nossa vida, e Deus nos dá vitória, amado. O que nós temos que fazer nessa tarde? Elevar os nossos olhos para o alto, por autor e consumador da nossa fé, porque homem nenhum pode nos ajudar naquilo que realmente precisamos. A salvação vem só de Cristo, a cura podemos ser através de homens, de médicos, sim, mas eu acredito que Deus fez algo maravilhoso naquela cruz, e Ele quer que eu e você venhamos experimentar isso, Ele quer que eu e você venhamos experimentar a vitória que foi nos liberada. Eu acredito que o maior prazer do Pai é quando você olha e fala, Pai, eu estou aqui te pedindo, Senhor, não te pedindo somente, porque aquilo que o Senhor fez, eu estou aqui recebendo, Senhor, recebendo a minha vitória, eu estou aqui recebendo a minha cura, eu estou aqui recebendo a minha conquista, Senhor, porque o Senhor fez por mim. Eu acredito que o Pai faz o quê? Fala, ei filho, está se achando. Ele não vai fazer isso, ele vai falar, isso mesmo filho, vai porque é teu, eu já fiz por você, eu já conquistei por você. Eu tenho prazer que você realmente tome posse daquilo que eu conquistei na cruz do Calvário pela tua vida. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então se coloque de pé em nome de Jesus. Quantos aqui nessa meditação que tivemos juntos aqui, identificou um problema seu, e hoje você consegue já olhar que foi vencido, que
está ali, é só você olhar e ser curado, é só você olhar e tomar posse do seu inimigo vencido. Levante a tua mão nessa tarde. Sabe por quê, amado? Jesus quer operar coisas tremendas na nossa vida. Jesus quer tocar em nosso coração. Jesus quer nos levar a entrar por essa porta que Ele já abriu. A porta está aberta, a porta dos milagres já foi aberta na cruz do Calvário. O céu, a janela do céu já estão abertas sobre a tua vida. Os anjos de Deus já estão como na escada de Jacó, subindo e descendo, trazendo as bênçãos do Senhor sobre nós. Agora nós vamos ficar só olhando o anjo, olha que bonitinho o anjo subindo e descendo, dá a bênção para o irmão do lado, dá a bênção para o outro, glória a Deus, vamos alegrar sim, mas Deus quer manifestar na tua vida, meu amado, através da tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Eu queria que você nesse momento, eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, o que está acontecendo, qual é o inimigo que você identificou que foi vencido na cruz. Eu quero que você nessa hora, faça uma oração junto comigo, não uma oração de falar, Deus, muda isso, Deus, muda aquilo. Eu quero que você olhe para o seu problema e você dê uma ordem a esse problema. Seja ele qual for esse problema que está na sua vida. Se o seu problema é financeiro, eu ordeno agora em nome de Jesus que a minha vida financeira vai mudar, não vou mais ficar dessa forma, eu vou prosperar em nome de Jesus. Se o problema é a doença, você vai olhar para a doença e vai falar, doença, você não me pertence porque meu Deus já te venceu. Se o seu problema é o medo, você vai dizer, medo, você já foi vencido na cruz, eu não vou ter mais medo. Você vai olhar para o seu problema, para o seu matrimônio, talvez seu casamento, está passando um momento difícil, e você vê que identificou, que está trabalhando ali, você vai olhar para o seu casamento, você vai falar, espírito de contenda, sai da minha vida, sai do meu matrimônio. Você vai identificar o problema que age na tua vida, porque você conhece, você já sabe. Agora, se você crê que foi vencido na cruz, eu quero que você levante nesse momento, pela fé, e você comece a falar isso que eu acabei de falar para você. Dá um nome, e não peça a Deus para que age, porque Ele já fez, Ele disse, está consumado. Você vai dar a ordem no reino espiritual, você vai abrir a tua boca de profeta, de homem e mulher de Deus, e você vai falar, eu não aceito porque Jesus venceu. Eu te repreendo, eu te ordeno, sai da minha vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode pôr um irmão aqui do teclado, ou alguém fazer um fundo aqui musical, amém? E eu quero que você nesse momento se levante, amém? Seu coração se encheu de fé, amado? Se encheu de fé? Então você vai abrir a sua boca, você vai declarar isso em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, eu quero neste momento, Senhor, com a tua igreja que aqui se encontra, Pai, nós queremos, Senhor, confiamos naquilo que o Senhor conquistou na cruz, confiamos naquilo que foi feito na cruz do Calvário, o nosso inimigo vencido, derrotado, Pai, e nessa hora, da autoridade que o Senhor nos deu, nós ordenamos ao problema, à doença, a enfermidade, a dificuldade agora, sai da minha vida em nome de Jesus. Eu não aceito mais essa condição, porque meu Deus venceu. Eu não aceito mais o meu casamento sendo destruído, eu não aceito mais, em nome de Jesus, porque meu Deus já venceu. Eu não aceito mais a indiferença, eu não aceito mais a inconstância, o desânimo, eu não aceito mais. Comece a declarar, meu amado, comece a declarar, como essa canção que diz lá na cruz, meu passado, o seu passado foi apagado, lá na cruz, o seu passado, ali na cruz foi liberada toda sorte de bênção sobre a nossa vida, aleluia. Aleluia, comece a declarar, amado, comece a dizer a Deus, Pai, o Senhor me deu a vitória. Comece a declarar a essa doença, comece a declarar a esse problema, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque hoje, Senhor, nós tomamos posse da vitória, da conquista, Deus do milagre em nossa vida. Hoje tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário em nosso favor.
Aleluia, soberano Deus, Santíssimo Senhor, receba a honra, receba a glória, receba o louvor, receba o domínio, a majestade e o poder, Senhor, porque é teu. Esta igreja é tua, este povo é teu, Senhor. Ah, Senhor da glória, aleluia, santo é o teu nome. Senhor, começa a envolver, começa, Senhor, a operar, começa a transformar, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Amado, você que está com problema físico, de algum tipo de enfermidade, você pode colocar a mão no lugar, você não pode pôr a mão no teu coração, amém? Nós vamos dar uma ordem agora no nome de Jesus, porque Jesus venceu na cruz, amém? Aleluia. Tem alguém com dor no corpo agora, sentindo algum desconforto em seu corpo, alguma doença que está afligindo, levanta a sua mão, amém? Que dói agora, sente esse problema agora, coloca a mão no teu coração. Pai, na cruz foi vencido, Senhor, e nós estamos aqui, Espírito Santo, a tua palavra diz que a ti pertence o dom, a ti pertence o dom, e nós cremos, Senhor, no teu poder, cremos na tua unção, e agora em nome de Jesus, eu ordeno no reino espiritual agora, contra esta dor, contra esta enfermidade, agora, sai, em nome de Jesus, deixa esta vida agora, deixa este corpo agora, deixa a vida desse irmão agora, dor, desapareça agora, enfermidade, desapareça agora, todo problema no osso, desapareça, nos nervos, desapareça, no músculo, desapareça, no intestino, desapareça, em nome de Jesus, toda rinite alérgica agora, desapareça em nome de Jesus, desapareça, nós ordenamos, por aquilo que Jesus venceu, te derrotou, e é no nome dele, se submeta agora, e sai dessa vida em nome de Jesus, sai agora dor em nome de Jesus, e ordenamos células, comece a trabalhar na restauração, comece a trabalhar neste corpo, que o organismo comece a reagir, que a dor, a inflamação desapareça, em nome de Jesus, seja curado, seja a tua saúde restaurada, restabelecida agora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus, amém. Agora eu quero que você olhe para a cruz, venceu, você recebeu oração, procura dor, quem estava com dor não está sentindo mais, levanta a mão, amém, aleluia, glória a Deus, procura aí, irmão, Jesus é bom, amém? Quem não está mais, levanta a mão, está com dor não? Estava com dor, não está mais? Seja sincero, não? Sumiu tudo? Glória a Deus, glorifica e exalta o nome do Senhor, porque é Ele quem faz, é Ele que opera, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora eu só peço que você não faça porque eu estou falando, tá? Faça o que você está sentindo mesmo, amém? Porque eu creio que no poder de Deus que Ele opera em nossa vida e através de nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou fazer o que Deus me pediu. Senta só um pouquinho.